Boa tarde a todos. Sou o Diego Santana, operador do canal Conjuntura Política e Econômica no YouTube. Veja bem, eu peço que você se inscreva no canal, é claro, né? Ative os sinos para receber as respectivas notificações. Meus amigos, ontem, né, nós vimos uma questão muito pertinente a uma realidade onde tentam inventar crimes inexistentes, tentando sobrepor razões em relação à discussão das falas do deputado Daniel Silveira, onde o Supremo Tribunal Federal quer deixá-lo inelegível, né? Uma vez que o mesmo é acusado de fazer apologia ao que se chama de ditadura. Bom, em primeiro lugar, a você, pessoa leiga ou não, à medida em que pela ótica do Supremo Tribunal Federal propriamente dito, que nós sabemos que a todo momento tenta tomar decisões arbitrárias, passando por cima dos fatores que envolvem as questões políticas, a separação dos poderes e a utilização da Constituição como um mero fragmento ou artifício, jamais a respeitando como uma supremacia. Será que a própria Constituição deixou esse tipo de abertura? Com certeza sim. Isso basta-se olhar pelos nomes que a homologaram através da Assembleia Nacional Constituinte, né? Os filhotinhos do antirregime militar que diziam lutar pela democracia, mas o general Geisel mencionou desde o princípio que, sem sombra de dúvida, o que viria no país pela frente era uma disputa de grandes interesses e que um dia o povo brasileiro sentiria saudade do regime militar. Ora, existe aquele tipo de circunstância que é profético até demais. E isso está provado pelo que nós vivenciamos no país ao longo de todos esses anos. E hoje nós temos um presidente que abriu as portas para as grandes discussões políticas, transformando um país meramente apartidário, pregando o patriotismo que estava totalmente esquecido em meio a um país onde a esperança já tinha sido esgotado pelos grandes desmandos da política, causada diretamente pelas coalizões e alianças presidencialistas que alastraram a corrupção. E políticos que fizeram desse ato para tentarem alternar o poder, no sentido muito figurado da palavra alternar, né, ou uma avessa perpetuação via Congresso Nacional, e muitos deles foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Diferente de um deputado que menciona verdades do corporativismo que existe nesse neoparlamentarismo, ou neoparlamentarista mesmo, né? Regime político da nova república, que tenta de alguma forma sobrepor o papel do Estado na mão de poucos. E que poucos são esses? Difere entre ricos e pobres? Não. A destruição da soberania nacional e, acima de tudo, as grandes perdas causadas acima de tudo por os desmandos políticos, pela política partidária obsoleta, ramificações de coalizões e grandes alianças que custaram caríssimo para os cofres públicos, onde se chamava de governabilidade aquilo que destruiu o país, que maquiava a nossa realidade, onde pagaríamos um preço muito alto, como hoje pagamos, e muitos tentam responsabilizar
o atual chefe de Estado brasileiro. Um homem que busca, de alguma forma, constituir alianças do diálogo sem corromper o seu maior princípio, que é a coerência histórica, de quem ficou 28 anos isolado na Câmara dos Deputados, sendo usado somente para proporcional conjuntura política de parlamentares que se elegeram nas suas costas a vida inteira. E como muitos se elegeram nas suas costas, através do crescimento de sua força, utilizando de sua onda. Aí muitos acreditam que a onda Bolsonaro vai passar. Na verdade, as pessoas precisam saber diferenciar onda Bolsonaro de força Bolsonaro. A onda Bolsonaro foi algo que muito se utilizou para fins de surf, de eleger novos personagens políticos que se diziam avessos ao velho sistema e hoje se corromperam, voltando-se contra o governo, chamando pessoas que admiram a postura administrativa e coerente do governo de se portar mediante a sociedade, falando dos problemas que o Brasil passou nos últimos anos e as maneiras que estão sendo feitas para corrigir. E é a pura verdade, porque isso se leva em consideração onde muitos tentam distorcer os fatos em termos econômicos principalmente, onde um país que vinha de um PIB com grandes momentos de regressão e recessão superou, melhor que muitas economias desenvolvidas, os surtos da pandemia. É claro que sofreu grandes perdas. Afinal, o fique em casa, a conta chegou. Mas isso não permitiu que o governo não batesse suas metas e não cobrisse suas regras de ouro para evitar o crescimento da despesa fixa. E com isso renegociou precatórios para pagar auxílios em valores maiores, visando ajudar a classe mais pobre. E além de tudo, grandes avanços está se obtendo em todas as áreas, principalmente na reforma agrária, mas silêncio do MST, pois o mesmo não participa dessas verbas que estão sendo distribuídas de forma digna a quem precisa de moradia digna e de terras para trabalhar, porque isso é um país que quer crescer de forma sustentável, para buscar um futuro, uma nação independente, uma nação de respeito, onde possa estar levando o nome desse país, visando a reindustrialização, o desenvolvimento econômico, moeda forte, grandes taxas de exportação com juros menores, onde se terá menos Estado, mais economia, mais investimento e mais desenvolvimento. Isso é o resultado de mais de 7.500 obras que estavam paradas, que foram realizadas e concluídas pelo ministro e pré-candidato ao governo do estado, hoje já não é mais ministro, Tarcísio Gomes de Freitas. Na Lei Rouanet, o pré-candidato a deputado federal, o ator Mário Frias, fez grandes reformas nos gastos, reduzindo os custos dentro da secretaria, que era vinculada ao extinto Ministério da Cultura, que causava grandes sangrias aos cofres do Tesouro Nacional. O objetivo desse governo é reduzir o volume da sua dívida. Mas por que aumentou a taxa de juros? Para abater metas inflacionárias. Pois, afinal, existe um superaquecimento da demanda de mercado devido aos grandes problemas enfrentados na pandemia e mais um período de auxílio emergencial que deu superaquecimento no mercado. E por esse motivo, as metas de inflação ficariam descontroladas aqui na frente. Ainda mais pelo fato de que o preço das commodities se sobrevalorizam mediante a vulnerabilidade externa principalmente. Mas é por essa razão que o Brasil está buscando investimentos
visando acumular mais reservas para que possa utilizar de formas sustentáveis as suas reservas internacionais, visando criar uma grande paridade, sem manipular as contas públicas e sem manipular o crescimento do PIB nacional, pois o verdadeiro crescimento se faz com seriedade, com planejamento, com investimento e com geração de empregos. E isso tem sido metas que têm sido batidas de forma acima esperada pelo mercado. Por esse motivo, o Brasil hoje é o quarto país de grandes investimentos, e isso vem contribuindo para que uma estabilidade de longo prazo possa ser colocada em prática, enquanto até um período não muito distante, a oposição que hoje quer voltar para o governo estava discutindo o estouro da dívida, vendendo um peixe que não existia e saqueando a nação. E o Supremo Tribunal Federal batendo palmas. Enquanto hoje, André Mendonça, que decepção. Afinal, é preciso que se entenda. Nós não temos no Supremo Tribunal Federal figuras que nós podemos confiar. Eles apenas obtêm o status, onde parece que não se desapegaram do rótulo de serem criados mediante uma monarquia e se acham a supremacia e que estão acima da Constituição, onde a utilizam como mero fragmento para que se possa, de alguma forma, defenderem teses que criam mediante suas jurisprudências, mediante suas súmulas, mediante a falta de clareza de um poder legislativo defasado que se concentrou durante o período da Assembleia Nacional Constituinte e pós-Assembleia Constituinte. Porque durante o período da Constituinte, olha só o que nós tivemos: legalização de partidos comunistas, fundação do PSDB, Ulisses Guimarães presidindo a Câmara, José Sarney na presidência da República, Fernando Henrique Cardoso como líder de governo. O que vocês querem mais? Vocês querem que eu desenhe a desgraça que fizeram com essa nação? Jade Barbalho foi senador constituinte. Renan Calheiros, líder de governo na Câmara dos Deputados. Olha só que bonito, né? Lógico que eu estou sendo irônico, para a história desse país que se diz pregar a democracia, onde fala que a partir de 85 as coisas mudaram para melhor. Eu nunca vi nada mudar para melhor, onde a corrupção se normaliza, onde o judiciário tem corporativismo com as altas cortes do poder e o Senado Federal se tornou um grande balcão de negócios do loteamento dos cargos públicos. Mas para isso, os ministros do STF querem ficar calados. Mas em compensação, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, sem embasamento legal, é um jargão para querer criar corrupção onde não existe. Um grande abraço a todos, saudações conservadoras, viva o deputado Daniel Silveira, se inscreva no canal e receba as notificações. Abraços!